Uma menina foi deixada sozinha em meio à multidão, agarrada à mochila enquanto um homem sorridente se aproximava. Então ela segurou a manga de um desconhecido de porte imponente e sussurrou: "Finja que me conhece." O que ele fez depois mudou tudo. Antes de começarmos, adoraríamos saber de onde você está assistindo hoje. Sabemos que a vida é corrida e que todo mundo tem muita coisa na cabeça. Por isso significa muito para nós que você tenha escolhido passar alguns minutos aqui com a nossa equipe. Obrigado por estar aqui. Esperamos que a história de hoje traga um pouco de conforto, um pouco de esperança, e algo que você carregue com você bem depois que ela terminar. O aeroporto de Congonhas estava lotado, do jeito que só a sexta-feira antes do Natal consegue lotar um aeroporto. Voos atrasados tinham transformado os portões de embarque numa sala de espera cheia de pais exaustos, malas de rodinha e avisos que ninguém conseguia ouvir por causa do bebê chorando 2 fileiras adiante. Rafael Nogueira atravessava tudo aquilo com o paletó no braço e a mandíbula travada. Um homem andando depressa para se manter à frente dos próprios pensamentos. A reunião do conselho tinha terminado 1 hora antes, e não tinha terminado bem. Metade da sala queria a fusão. Ela faria as ações dispararem rapidamente, e todos sabiam como: consolidar rotas, fechar 2 centros de distribuição, demitir os motoristas que tinham erguido a Nogueira Transportes Regionais a partir de 14 caminhões até se tornar uma empresa disputada à tapa. Rafael tinha dito não. Tinha dito claramente, do jeito que o pai dele costumava dizer. E tinha visto Cristiano Vale se recostar e cruzar as mãos, paciente como um homem que acredita que o tempo está do lado dele. Rígido demais, andavam dizendo agora. Sentimental demais para a próxima fase. O celular vibrou na palma da sua mão. O diretor financeiro de novo, ou agente de Vale, ou algum aliado do conselho, que já não olhava nos olhos dele havia 8 semanas. Ele deixou tocar até parar e estava relendo o cartão de embarque quando uma mãozinha se fechou em torno da sua manga. "Finja que me conhece." Ela não gritou, sussurrou, o que era pior. Rafael olhou para baixo e viu uma menina de uns 8 anos, cabelo castanho escapando de um rabo de cavalo torto, uma mochila desbotada pendurada nos 2 ombros. Uma luvinha vermelha estava presa ao zíper. Ela não olhava para ele. Olhava para além dele, para a multidão, e o queixo tremia daquele jeito que as crianças tremem quando estão se esforçando muito para não chorar. O primeiro impulso de Rafael foi pegá-la no colo e levá-la direto à segurança. Não fez isso. Sabia exatamente como aquilo pareceria. Um homem de paletó caro saindo com uma criança que não era sua, 2 dias antes do Natal, na frente de 500 testemunhas. Então fez a coisa mais difícil. Ajoelhou-se devagar, ali mesmo, à vista de todos, onde os funcionários do portão pudessem vê-lo, e qualquer um que quisesse podia acompanhar suas mãos. "Está bem", disse baixinho. "Eu te conheço. Qual é o seu nome?" "Isadora." Os olhos dela desviaram de novo por cima do ombro dele. "Isadora Calmon." "De quem você está se escondendo, Isadora?" Ela não respondeu isso. Apenas se apertou mais contra o braço dele. E Rafael seguiu o olhar dela pelo saguão até um homem de jaqueta de manutenção do aeroporto que se movia junto às janelas do fundo, sem pressa, sem se esconder, apenas observando com um sorriso que não chegava aos olhos. "Minha tia Vanessa me deixou perto do portão", disse Isadora, as palavras saindo agora, rápidas e baixas. "Eu fui procurá-la e aquele homem disse que ia me ajudar a achar minha família se eu fosse com ele. Ele não parava de perguntar sobre a minha mochila. Não parava de sorrir." Rafael sentiu algo antigo se mexer no peito. Manteve a voz firme. "Você fez a coisa certa. Vamos ficar bem aqui, onde todo mundo pode nos ver. Tudo bem?" Ela assentiu uma vez. O aperto na manga dele afrouxou, mas ela não soltou. Ele a guiou apenas alguns passos até a área de assentos ao lado do balcão do portão. E não fez isso sozinho. Chamou a atenção de um casal mais velho com camisetas country combinando e perguntou, com naturalidade, se importariam de sentar com ele e a menina por um instante. Depois sinalizou para a funcionária do portão, deu seu nome e pediu que chamasse a polícia do aeroporto. Não porque não desse conta sozinho, mas porque entendia, melhor do que a maioria dos homens na posição dele,
que aquele não era um momento para heróis solitários. Cada escolha que fazia era pensada para manter Isadora visível, protegida e impossível de ser mal interpretada. Isadora sentou com a mochila no colo, os dois braços em volta dela. Quando a esposa de camiseta country ofereceu uma bala de menta, Isadora balançou a cabeça educadamente e manteve a mão em concha sobre a luvinha vermelha, do jeito que se protege uma vela do vento. O homem da jaqueta de manutenção já não estava nas janelas quando dois policiais chegaram. Eram gentis, do jeito treinado de quem encontra crianças perdidas toda semana do ano. Uma situação de criança perdida. Foi assim que chamaram. E Rafael os deixou chamar assim, embora as palavras soassem erradas em seus ouvidos. Crianças perdidas choram pela mãe. Correm em direção aos uniformes. Aquela tinha vasculhado um terminal lotado, escolhido um desconhecido e pedido que ele mentisse. Rafael tinha sido, um dia, um menino que aprendeu a ler os adultos com esse mesmo cuidado. Sabia o preço de ficar bom naquilo. Então Vanessa saiu do meio da multidão do saguão, sacolas de compras balançando, o rosto já organizado em raiva. Repetia o nome de Isadora no tom que as pessoas usam para constrangimento, não para medo, insistindo que a menina tinha se afastado sozinha, que fazia isso sempre, que estivera apavorada de preocupação e que não havia necessidade de todo aquele alvoroço. O casaco dela já tinha visto invernos melhores. Os olhos estavam exaustos sob maquiagem em excesso. Os policiais se voltaram para ela do jeito que policiais fazem, prontos para fechar o caso e voltar à correria das festas. Rafael se levantou e, ao fazer isso, notou o que os policiais ainda não tinham percebido. Isadora não tinha se movido em direção à tia. Nem um centímetro. O barulho do aeroporto pareceu desaparecer. Saltos afiados batendo no piso de granito. Clique, 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 se aproximando. Isadora se encolheu contra o casaco de Rafael, os dedinhos tremendo contra o tecido pesado. Sem levantar os olhos, ela sussurrou entre lágrimas. Não deixa ela tocar na luva vermelha. Por favor. A sala da polícia do aeroporto cheirava a café queimado e cartucho de impressora. Vanessa Calmon entrou pela porta com a raiva quebradiça de uma mulher que se sentia julgada antes mesmo de abrir a boca. E talvez tivesse motivo. 2 policiais, uma supervisora de portão e um homem de paletó que custava mais que o aluguel dela. Todos esperando a explicação dela. Ela se afastou sozinha, disse Vanessa, largando a sacola de compras numa cadeira. Ela anda difícil desde que a mãe dela morreu. Pode perguntar a quem quiser. E eu gostaria de saber por que um completo estranho acha que tem opinião sobre a minha família. Ela não era refinada, e não era um monstro. Parecia desgastada até o osso. Maquiagem demais sob olhos cansados. Um casaco puído nos cotovelos. Uma sacola de loja de departamento que ela ficava tocando como se precisasse provar que só tinha saído por 1 minuto. Rafael já tinha visto esse tipo de cansaço antes. Em pessoas que perdiam, havia tanto tempo que já nem contavam mais. Os policiais foram cuidadosos. Vanessa tinha identificação. Tinha os documentos de viagem, 2 cartões de embarque, um arranjo de guarda que descrevia em termos genéricos e confiantes. Rafael tinha preocupação, e preocupação não é guarda legal. Ninguém naquela sala queria acusar injustamente uma tutora em dificuldades num aeroporto lotado 2 dias antes do Natal. Ele entendia a cautela. Até respeitava, mas o corpo de Isadora contava uma história diferente da boca da tia. Ela ficou sentada na cadeira do canto com a mochila no colo, e quando Vanessa estendeu a mão para o pulso dela, não com brutalidade, apenas o gesto comum de um adulto recolhendo uma criança, Isadora estremeceu com força. O corpinho todo se desviou alguns centímetros. A mão de Vanessa ficou suspensa no ar, depois caiu, e algo cruzou o rosto dela que não era raiva. Parecia mais perto de vergonha, sumindo antes que alguém pudesse nomeá-la. O policial mais velho pigarreou. Senhora, vamos precisar dar uma olhada na mochila da menina. Rotina. Essa mochila é dela, disse Vanessa, rápido demais. Não há motivo para estranhos ficarem mexendo nas coisas de uma menininha. Do canto, baixinho. Eu quero ver se alguém abrir. Todas as cabeças se viraram. Isadora olhava para o chão, mas a voz não tremeu. O policial assentiu. Colocou a mochila na mesa onde ela pudesse ver, abriu o zíper devagar
e foi narrando cada item como um homem que já tinha feito aquilo antes. Os olhos de Isadora não desgrudaram das mãos dele. A própria mão dela ficou em concha sobre a luvinha vermelha, presa ao zíper, guardando-a o tempo todo. Trabalhos escolares de 2 estados diferentes. Paraná, depois São Paulo, um cartão de condolências dobrado endereçado a Camila Calmon, um livro infantil de lombada rachada, um envelope pequeno de comprovantes de benefício e uma caderneta de poupança, gasta nos cantos, ainda com o nome da mãe de Isadora impresso dentro. A luva em si não guardava nada além de tecido e memória, mas Isadora a protegia como se fosse a última coisa segura que a mãe dela tinha tocado. Nenhum item isolado provava nada. Juntos, diziam algo que a sala conseguia sentir, mas ainda não acusar. Mudança, instabilidade, assuntos de adulto escondidos na mochila de uma criança. Rafael ficou junto à parede e manteve a boca fechada, o que exigiu mais dele do que a reunião do conselho. Estava observando Isadora observar os adultos, acompanhando cada gesto, cada tom de voz, e reconheceu aquela habilidade, porque um dia a teve também. Depois que o pai morreu, ele tinha sido passado entre parentes que nunca eram cruéis o bastante para que alguém interviesse, e nunca calorosos o bastante para um menino desfazer as malas por completo. Aprendera a ler uma casa pelo som que ela fazia, chaves jogadas com força no balcão, um suspiro antes do seu nome. 52 anos depois, vendo Isadora se retrair ao tilintar de uma pulseira, sentiu a velha gramática voltar como uma língua que jurara ter esquecido. Vocês não fazem ideia, Vanessa estava dizendo, e agora a voz tinha subido para algo cru. A mãe dela era responsável, Camila, Santa Camila. E quando ela morreu, quem ficou com a menina? Quem ficou com as contas? Os formulários da escola? Ninguém me ajudou. Nem uma pessoa ligou para perguntar como eu estava me virando. Então não fiquem me olhando como se eu fosse o problema. Parte daquilo era verdade, e todos na sala sabiam. Era isso que tornava tudo difícil. Luto e dívidas a tinham desgastado, e ela deixara que uma menina se tornasse parte de como se mantinha à tona. As duas coisas moravam na mesma mulher. Rafael finalmente falou, e manteve a voz baixa. Policiais, antes que alguém saia, existe um profissional de proteção infantil de plantão? Eu me sentiria melhor se alguém especializado conversasse primeiro com a Isadora. É só isso que estou pedindo. Vanessa se virou para ele. Claro que ficaria. Um homem como o senhor estala os dedos e todo mundo pula. O senhor tem o direito de me humilhar na frente da minha sobrinha e ainda sair voando feito herói. Ninguém está chamando a senhora de criminosa, disse Rafael. Mas ela pediu ajuda a um estranho em vez de procurar a senhora. Eu não consigo esquecer isso. A senhora também não. A sala ficou parada. O policial mais jovem pegou o telefone. Vanessa deu um passo em direção a Isadora, as pulseiras de metal largas tilintando alto no silêncio da sala. Isadora recuou de repente, abraçando a mochila velha com tanta força que o zíper enferrujado raspou na cadeira de plástico. Vanessa disse o nome dela entre dentes cerrados. Mas Isadora olhou para a ponta rasgada do tênis e sussurrou. Ela disse que não tem mais espaço para mim em casa. A última chamada de embarque do voo de Rafael veio e foi pelo alto-falante enquanto ele ficava parado num corredor fora da sala policial, vendo o celular piscar como uma máquina caça-níqueis. Ela não ficou calmo com isso. É preciso dizer com honestidade. Perdeu o voo e sentiu cada centavo e cada minuto daquilo. 18 mensagens do diretor financeiro, 4 do presidente do conselho, uma de Cristiano Vale, escrita com inocência de advogado. Espero que esteja tudo bem. Seguiremos sem o senhor, se necessário. A votação da fusão avançava. Em algum lugar, numa sala de reuniões envidraçada, homens já testavam as palavras instável emocionalmente para ver como soariam ligadas ao nome dele. Ele guardou o celular no bolso e voltou para dentro mesmo assim. O que o processo realmente exige? Perguntou ao policial mais velho. Não o que eu quero, o que a lei quer. Me explica? Era uma pergunta estranha vinda de um homem como ele, e o rosto do policial mostrava isso. Homens de paletó como o de Rafael geralmente chegavam com exigências, ou com advogados. Aquele estava perguntando como se conter,
porque Rafael conhecia os próprios instintos: comandar, resolver, fechar o caso, e entendia, ao observar Isadora no canto, que esses instintos estavam completamente errados ali. Ele perguntou a ela primeiro, antes de trazer qualquer coisa: "Você está com fome? Não precisa estar." Ela pensou naquilo do jeito que as crianças pensam em perguntas capciosas. "Tá bom", disse por fim. "Peru? Sem tempero." Ela comeu o sanduíche cuidadosamente, em mordidas pequenas, sobre um guardanapo que espalhara plano nos joelhos. Quando terminou, dobrou a embalagem num quadrado plano e perfeito e procurou uma lixeira, como se um papel amassado pudesse ser usado contra ela. Ninguém tinha ensinado isso a ela de propósito. A vida tinha ensinado. Rafael pegou a embalagem sem dizer nada, e ele mesmo a jogou fora, e não disse que estava tudo bem, porque dizer isso teria significado nomear aquilo. Ela ainda não confiava nele, e estava certa. Observava-o do jeito que observava todo mundo, verificando se a paciência dele tinha fundo, se o silêncio o irritava, se a gentileza era uma porta que se fechava de repente. Uma vez, quando o celular dele vibrou e a mandíbula dele se travou, os olhos dela subiram e registraram aquilo. Cautela aprendida cedo demais parece frieza. Não é, é aritmética. A luvinha vermelha continuava sob a palma da mão dela. Em algum momento, sem olhar para ele, ela ofereceu uma frase sobre isso. Minha mãe prendeu ela aqui para uma coisa não se perder. Uma pausa. Disse que mochilas perdem coisas, mas não se estiverem presas. Esperta, disse Rafael. Nada mais. Quis perguntar onde estava a outra luva. Não perguntou. Aquela contenção foi a primeira coisa que ela pareceu registrar do lado bom da balança. Vanessa, enquanto isso, estava se desfazendo nas costuras práticas. A gente vai perder a conexão, repetia, para os policiais, para o teto. Vocês sabem quanto custa remarcar uma passagem 2 dias antes do Natal? Eu não posso. Tem gente esperando dinheiro. Entendem? Tem gente esperando. Isadora ficou rígida com aquela frase. Atravessou-a como uma corrente de ar por uma porta aberta. Rafael viu, e o policial viu que ele tinha visto. Então Marisa Nunes chegou, e a temperatura da sala mudou. Ela tinha uns 50 e poucos anos, sapatos confortáveis e sem salto, um crachá do aeroporto num cordão gasto pelos anos de uso. Não apertou a mão de Rafael primeiro. Passou por ele. Agachou-se na altura dos olhos de Isadora, com as mãos visíveis sobre os joelhos, e se apresentou como quem fala com uma colega. Isadora, meu nome é Marisa. Meu trabalho inteiro é cuidar para que as crianças neste aeroporto fiquem bem. Vou te contar o que acontece agora, e vou te dizer a verdade mesmo quando ela for chata. Ela explicou tudo em passos pequenos e claros. E você não precisa responder nada a ninguém que fique se debruçando sobre você. Isso inclui a sua tia. Um aceno em direção a Rafael, sem pedir desculpas. Isso inclui ele. Isadora olhou para Marisa por um longo momento. Depois assentiu de volta. O erro veio 26 minutos depois. Um policial, desgastado pelos apelos de Vanessa sobre passagens e conexões, cogitou deixá-las viajar e sinalizar o caso para acompanhamento. Rafael sentiu o momento pender e recorreu à única ferramenta que carregava a vida inteira. Meu nome é Rafael Nogueira. Eu comando a Nogueira Transportes Regionais e ficarei registrado aqui hoje. Este departamento quer mesmo assumir a responsabilidade de colocar uma criança apavorada num avião antes que a própria assistente social termine o trabalho dela? Funcionou. Esse era o problema. O policial se endireitou, a ideia morreu, e a sala se reorganizou em torno do peso dele, do jeito que salas sempre faziam. E Isadora viu aquilo acontecer. Viu os adultos mudarem de forma por causa dele. E puxou a mochila para mais perto e se afastou uma cadeira. Não de Vanessa dessa vez. Delay. Rafael ficou ali, tendo vencido, entendendo pela primeira vez em anos que vencer podia ser também uma forma de perda. Marisa deixou o silêncio se assentar. Depois se ajoelhou ao lado de Isadora e perguntou, gentilmente, alguém tentou pegar a sua mochila? Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas, mas ela não olhou para Vanessa. Olhou para a luva vermelha. A ala administrativa de Congonhas é uma parte do aeroporto que os passageiros nunca veem, corredores estreitos.
Luz fluorescente que faz todo mundo parecer acordado há 2 dias. O que a maioria realmente estava. Café de máquina em copinhos de papel. Uma parede de monitores de segurança brilhando numa salinha escura, onde um policial chamado Bezerra passava a tarde câmera por câmera. Isadora ficou com Marisa numa sala de família no corredor. Um sofá, uma caixa de brinquedos doados, uma janela para a pista. Vanessa esperava numa sala separada com um café que esfriava, sem tocar. E Rafael se sentou numa cadeira de plástico no corredor entre as 2 salas, sem pertencer a nenhuma, sem responder a nenhuma das ligações. As imagens contavam a história devagar, e não era a história que ninguém escolheria para a televisão. Sem perseguição, sem figura sombria, algo mais quieto e mais difícil de encarar. Câmera 14. Vanessa levando Isadora até a área do portão, apontando para um assento, dizendo algo curto, indo embora. Câmera 9. Vanessa passando pelos banheiros sem desacelerar, passando pelo atendimento ao cliente sem desacelerar. Câmera 22. Vanessa numa loja perto do Terminal 2 no celular, uma mão cortando o ar numa discussão que a câmera não conseguia ouvir, comprando algo, checando o celular de novo. Câmera 31. Perto de uma entrada de serviço. Vanessa conversando com um homem de jaqueta de manutenção. A conversa foi curta e infeliz. A postura dele permaneceu solta o tempo todo, balançando nos calcanhares, mãos nos bolsos, um homem que achava que tinham-lhe devido algo e quase se divertia esperando. Bezerra rodou a identificação. A jaqueta remetia a uma equipe terceirizada temporária de 23 meses atrás. O rosto remetia a Nelson Duarte, namorado de Vanessa, intermitente e credor dela, sempre em dia. Ele não tinha encontrado Isadora por acaso. Tinha seguido a dívida, as promessas, o pequeno rastro de papéis que Vanessa vinha tentando manter à frente. Um homem de dívidas pequenas e discernimento menor ainda, que tinha levado Vanessa de carro até o aeroporto e decidido, em algum ponto entre o estacionamento e o Terminal 2, que a mochila de uma criança podia guardar o que Vanessa vinha prometendo a ele, os comprovantes de benefício, a caderneta, o que quer que Camila Calmon tivesse deixado que pudesse virar dinheiro. Depois câmera 14 de novo. Nelson atravessando a área do portão em direção a uma menina sozinha numa cadeira grande, agachando-se, sorrindo, alcançando uma vez, casualmente, como um tio, a alça da mochila dela. Isadora escorregando da cadeira. Isadora caminhando depressa para a multidão. Isadora escolhendo um desconhecido de paletó escuro, porque ao menos ele não estava sorrindo. Rafael foi chamado para revisar a linha do tempo. Bezerra não fez comentários. Não precisava. As marcações de horário faziam isso sozinhas. Câmera do portão, câmera da loja, entrada de serviço, portão de novo. Quando terminou, Rafael ficou muito quieto. Tinha construído uma empresa sobre logística, sobre saber onde as coisas estão, sobre o princípio de que nada valioso viaja sem ser rastreado. Cargas recebiam mais cuidado do que aquela criança tinha recebido. No corredor, Marisa trabalhava suas próprias câmeras, mais silenciosas. Registros Escolares do Paraná, terminando no meio do semestre, sem papelada de transferência. Uma matrícula em São Paulo iniciada e nunca concluída. E num banco de dados estadual, algo que mudava a forma de tudo. Uma investigação de guarda com meses de idade, aberta por Oswaldo Bittencourt, do interior de Curitiba, avô de Isadora, pai de Camila. Ele vinha procurando a menina pelos canais corretos. Cartas, ligações, um pedido na vara de família e perdendo o rastro toda vez que Vanessa se mudava. Confrontada com as imagens, Vanessa não desabou do jeito que os culpados fazem na televisão. Ficou mais quieta, o que era pior. Fiquei fora 26 minutos, disse. E quando Bezerra disse 65, ela olhou fixamente para a mesa. Eu estava resolvendo uma coisa para o Nelson deixar a gente em paz. Vocês não sabem o que é dever para um homem assim. Ninguém me ajudou quando a Camila morreu. Ninguém. E o pai dela, o Oswaldo, tem uns 90 e poucos anos e acha que eu sou lixo. Vocês querem entregar uma menininha para um homem que mal consegue subir a própria varanda? Parte daquilo era o luto falando. Parte era verdade. Nada explicava 65 minutos. A outra vida de Rafael continuava queimando no bolso dele. Uma mensagem do diretor financeiro,
enviada baixinho, como um alerta entre velhos colegas. O Vale sabe que você ainda está em São Paulo. Ele está chamando isso de abandono de função. O conselho está fazendo perguntas. Rafael leu 2 vezes e entendeu a armadilha com clareza perfeita. Isadora não tinha criado a vulnerabilidade dele, apenas revelado o tipo de homem que ele seria quando seus valores finalmente ficassem caros. Pela janela da sala de família, ele podia vê-la no sofá, a mochila ainda no colo, respondendo às perguntas gentis de Marisa em respostas de uma palavra só. Ela não estava chorando, estava se preparando. E ele entendeu que o medo mais profundo dela nunca tinha sido Nelson Duarte. Nelson era só um homem que queria uma mochila. O medo dela era mais antigo e mais próximo. Ser indesejada de novo. Ser a coisa que os adultos administravam e repassavam. Na sala apertada de segurança, o ventilador do computador zumbia contra o silêncio. Bezerra clicou o mouse. Clique, clique, e as imagens congelaram. Do lado de fora, as batidas de Vanessa na porta pararam de repente. Na tela, a marcação de horário brilhava. 65 minutos antes. Bezerra tirou os óculos e olhou para Rafael. Ela não estava procurando a criança. Foi direto ao Terminal 2, sozinha. A noite caiu sobre o aeroporto do jeito que cai no inverno, de uma vez só. Do lado de fora das janelas da ala administrativa, tinha começado a chover fino e de lado, e as luzes da pista piscavam através dela em azul e branco lentos. As evidências agora eram mais que uma sensação. Eram imagens, registros, uma investigação aberta, um homem chamado Nelson Duarte que a polícia do aeroporto queria falar e ainda não conseguia encontrar. Mas evidência, Marisa explicou, não é decisão. Ela expôs tudo para Rafael no corredor, braços cruzados, voz firme. O senhor não pode decidir que ela não está segura e levá-la embora. Eu também não posso. Numa suspeita, uma ação de emergência exige depoimentos, verificação, um plano temporário que um juiz assine hoje à noite, durante as festas, com metade das repartições do Estado fechadas. É assim que funciona. O dinheiro do senhor não acelera isso. E sinceramente, senhor Nogueira, sacudi-lo por aí só atrasa. Então me diga o que acelera. A verdade, na ordem certa, vinda das pessoas certas. Ela o olhou por um instante. O senhor seria uma delas. Um depoimento formal, registrado, com o seu nome vinculado, do tipo que volta a ser citado, um dia, numa vara de família que o senhor não controla. Tudo bem, disse Rafael, e percebeu que falava sério. A verdade mais difícil veio da sala de família. Marisa sentou com Isadora e perguntou sem pressionar se havia mais alguém em quem a mãe dela confiasse. Isadora ficou quieta por um bom tempo. Depois, no espaço entre elas, quase baixo demais para se ouvir. Vovô Osvaldo. Uma pausa. Mas a tia Vanessa diz que ele não quer mesmo eu. Diz que ele só liga porque se sente mal. Marisa não discutiu. Fez algo melhor. Virou o laptop e mostrou a Isadora o registro judicial. As datas, os protocolos, meses deles. Pessoas que não querem alguém, disse. Não preenchem tantos formulários assim. Isadora estudou a tela do jeito que estudava os adultos, procurando a armadilha. Não encontrou. Também não sorriu, mas puxou a mochila mais um pouco para perto e disse: ele tem uma varanda com balanço. Como quem apresenta um pequeno fato bom como prova. Conseguiram falar com Osvaldo Bittencourt por telefone pouco depois das 7. A voz dele chegou pelo alto-falante áspera e cuidadosa. Um homem tirando anos da garganta. Vocês a encontraram? Ela está machucada? Não. Ela está aí? Ela consegue me ouvir? Conseguia. Ele não fez teatro para ela. Disse apenas: Isadora, minha filha, eu não parei de procurar você. Não vou parar. Isadora encarou o telefone e não disse nada. E o silêncio dela não era rejeição. Era uma criança verificando se uma promessa tinha cantos afiados. Osvaldo não era um resgate de conto de fadas. 95 anos, viúvo, um quadril ruim, uma aposentadoria, uma casinha nos arredores de Curitiba. O que oferecia não era perfeição. Era um nome que Isadora conhecia, uma casa que ficava sempre no mesmo lugar e um homem que tinha continuado procurando quando todo mundo mais perdia o rastro. Quando Marisa explicou o processo de emergência, ele disse:
Vou dirigir esta noite. E precisou ser convencido a voar de manhã, em vez disso. O temporal avançava por 2 estados. Os limites dele eram reais. Ele também era real. Rafael fez suas escolhas então e as manteve deliberadamente pequenas. Deu seu depoimento formal, 1 hora dele, registrado. Pediu à assessoria jurídica da empresa que fizesse exatamente uma coisa: localizar um defensor de emergência para crianças em São Paulo naquela mesma noite, para que Isadora tivesse representação que fosse dela, não dele, não de Vanessa, não da versão de ninguém da história. Quando o advogado começou a perguntar sobre a imagem pública, Rafael o cortou. Nenhuma declaração, nenhuma imprensa. Ela não é nossa para falar sobre. Depois ligou para o presidente do conselho. E a conta chegou. O presidente foi direto. Cristiano Valli tinha os votos para forçar uma sessão de emergência. Abandono de função durante uma janela ativa de fusão. Essa era a frase que circulava, e estava funcionando porque quase era verdade. Um CEO tem deveres sim. Valli apenas tinha encontrado o único momento em que fazer o certo e fazer o trabalho pareciam, à distância, o mesmo fracasso. Pegue um voo hoje à noite, disse o presidente, sem maldade, ou eu não consigo te proteger. Rafael observou a chuva atravessando as luzes da pista. Então não proteja, disse. Vanessa teve sua conversa supervisionada antes do fim da noite. Marissa permitiu 10 minutos na sala de família, porta aberta. Vanessa não explodiu. Teria sido mais fácil de assistir. Sentou-se diante de Isadora, apertando as próprias mãos, e desabou numa voz baixa e exausta. Filha, escuta, o vovô Osvaldo é velho. Ele não consegue correr atrás de você. E quando ele partir? Aí o quê? Vão te passando de casa em casa, Isadora. Feito prato que ninguém quer lavar. Eu sou a única que ficou com você. Ela acreditava naquilo. Esse era o centro terrível dela. O mundo tinha passado Vanessa adiante uma vez, e ela tinha construído toda uma religião em cima disso. Marissa encerrou com delicadeza. Vanessa saiu da sala com as pulseiras silenciosas pela primeira vez, apertadas contra o pulso. Quando Rafael voltou pelo corredor, a sala de família parecia mais fria. Isadora não levantou os olhos. A pequena abertura que ela tinha permitido a ele havia se fechado como uma porta batida pelo vento. Ele empurrou a pesada porta da sala de espera e a dobradiça soltou um gemido longo e enferrujado. Isadora estava encolhida numa cadeira, a luva vermelha enfiada fundo no bolso do casaco. Quando os passos dele pararam ao lado dela, ela se virou para a janela escura e as luzes piscantes da pista. A voz dela saiu plana, esvaziada de esperança. Você também vai embora voando quando a chuva parar, não vai? Bastou um passageiro com um celular. Alguém na área do portão naquela tarde tinha reconhecido Rafael, filmado 30 segundos dele ajoelhado ao lado de uma menina e postado com uma legenda que errava tudo do jeito mais compartilhável possível. CEO salva criança abandonada em aeroporto de São Paulo. Fé na humanidade restaurada. Era o tipo de frase que as pessoas compartilhavam porque as fazia se sentir melhor, não porque tivesse se dado ao trabalho de ser verdade. Às 9 da noite, já tinha números. O nome de Isadora não estava lá. Pequena misericórdia. Mas a história agora existia num formato que ninguém dentro do aeroporto reconheceria. Há um herói, um resgate, uma tia vilã. 30 segundos de verdade esticados sobre uma moldura de ficção. Vanessa viu no celular, na área de espera, e algo dentro dela endureceu num foco só. Aí está, disse aos policiais, erguendo a tela. Era isso. Ele tem uma empresa em apuros e olha, propaganda de graça, usando a minha família para se promover. Ela não acreditava totalmente naquilo. Precisava acreditar. Uma história em que Rafael era o oportunista a tornava algo diferente da mulher que tinha ido sozinha até o Terminal 2. A 1.200 quilômetros dali, Cristiano Valli precisava da mesma história, por razões diferentes. Não postou nada. Homens como Valli nunca postam. Fez ligações. Um banqueiro aqui, um grande acionista ali. E em cada uma, soava pesaroso, quase protetor. Já viu essa história do aeroporto? Comportamento estranho, no meio da fusão. Entre nós, eu me preocupo com o discernimento dele. A faca nunca aparecia, só a preocupação. E Rafael, por algumas horas, piorou tudo.
O instinto dele, quando o post cruzou a tela do celular, foi o instinto de 30 anos. Controlar a narrativa. Colocou o advogado da empresa trabalhando numa resposta. Linguagem calculada, contatos, proteger a criança, proteger a empresa, as frases se montando sozinhas como sempre faziam. Estava na metade da aprovação de um rascunho, quando Marisa o encontrou no corredor e leu o rosto dele como um outdoor. "Pare", disse ela. "Seja lá o que for isso, pare, já está distorcido. Estou tentando protegê-la de... O senhor está administrando um problema?" A voz dela permaneceu firme, o que fez pesar ainda mais. "A Isadora não é um arquivo de risco, senhor Nogueira. Não é uma crise com plano de comunicação. No segundo em que a sua empresa tocar nessa história em público, ela vira um adereço nela para sempre. Foi para isso que serviu a noite de hoje?" Rafael ficou parado com o celular na mão e ouviu. Era o mesmo modo que tinha construído a Nogueira Transportes e o esvaziado por dentro. Controlar o estrago antes que chegasse perto de algo importante. Tinha passado uma noite inteira sendo um tipo diferente de homem, e na primeira picada de exposição tinha voltado direto para a velha armadura. Apagou o rascunho enquanto ela observava. Foi mais difícil do que a ligação do conselho tinha sido. Depois fez mais uma coisa. Disse ao advogado para recuar de qualquer resposta pública. Nenhuma declaração. Nenhuma abordagem discreta para moldar o post. Nenhum uso da história de Isadora em nome dele. A única instrução que permitiu foi simples. Se a identidade dela vazasse, proteger a privacidade dela e nada mais. Mas Isadora já tinha sentido a mudança. Crianças como ela lêem salas através das paredes. As vozes dos adultos tinham mudado de registro. Havia novas ligações, nova tensão. A voz da tia dela subindo em algum lugar sobre ser usada. Isadora ficou quieta de um jeito que não era paz. Respondia a Marisa em palavras curtas. A luva vermelha ficou funda no bolso do casaco, fora de vista, como se nem ela fosse mais segura para amar em público. Quando Rafael passou pela janela da sala de família, ela olhou para a caixa de brinquedos, não para ele. Estava aprendendo o que já meio que sabia. Quando os adultos brigam sobre o que é melhor para uma criança, a criança vira bagagem. Nada mais chegou no horário. O voo da manhã de Osvaldo foi cancelado. O temporal tinha alcançado o Paraná. E remarcar 2 dias antes do Natal significava uma conexão por Brasília que só pousaria na noite seguinte. O juiz de plantão concedeu apenas uma custódia protetiva temporária, não uma mudança de guarda. Vanessa tinha legitimidade legal, explicações plausíveis e nenhuma acusação criminal ainda registrada. Nelson Duarte permanecia um nome numa lista de procurados. Tudo o que era verdadeiro se movia devagar. Só a história falsa se movia rápido. Então a sessão de emergência do conselho foi convocada. Aviso formal, sábado à noite, com a linguagem de quebra de dever enfiada friamente na pauta. O presidente ligou uma última vez. Ainda dá tempo. Voa hoje. Entra amanhã. E isso vira só uma semana ruim. Fica em São Paulo. E o Vale escreve a história do jeito dele. Rafael olhou pelo corredor até a sala de família, onde uma menina que não queria nada dele estava sentada, guardando uma luva, e entendeu a conta. Ir embora preservava o poder dele. Ficar preservava apenas a palavra dele. E talvez ninguém nunca soubesse a diferença. Ele ficou. Mas mudou como? Sem mais pairar perto do vidro, sem mais peso na sala. Mudou-se para uma cadeira bem no fundo do corredor, alcançável e sem vigiar, e mandou uma única mensagem à equipe executiva. Nenhuma declaração pública sobre a criança. Nem agora, nem nunca. Sigam sem mim. Depois virou o celular de cara para baixo. E, pela primeira vez naquele dia, o silêncio foi escolha própria. Perto da meia-noite, Marisa entrou no corredor e fechou a porta suavemente atrás de si. A Isadora está pronta para dar um depoimento mais completo, disse a Rafael. Depois acrescentou. Ela pediu que o senhor não esteja na sala. A sala onde tudo seria decidido tinha paredes bege, uma mesinha, uma caixa de lenços de papel e uma guirlanda de plástico que alguém tinha fixado na porta anos atrás e nunca tirado. Sem tribuna de juiz, sem plateia. A segurança de Isadora não seria conquistada por um discurso.
Seria conquistada por uma escuta cuidadosa numa sala do tamanho de uma cozinha. No sábado de manhã, Isadora deu seu depoimento ali, com Marisa ao lado, uma entrevistadora treinada do outro lado da mesa, e sua nova defensora, uma mulher cansada e gentil que tinha dirigido a noite toda antes do amanhecer. Perto da janela, Rafael esperava no corredor, porque Isadora tinha permitido exatamente aquilo, e nada mais. Ele não ouviu quase nada. Não precisava. A voz dela pertencia a ela, e pela primeira vez em muito tempo, os adultos da vida dela agiam como se soubessem disso. 2 vezes a entrevistadora ofereceu uma pausa. 2 vezes Isadora balançou a cabeça e continuou. Uma frase cuidadosa de cada vez. Do jeito que dobrava as embalagens de sanduíche, pequena, precisa, determinada a não deixar bagunça para ninguém. O que saiu, no vocabulário simples de uma criança de 8 anos, coincidia com o que as câmeras e os papéis já sabiam. A tia Vanessa dizendo que não tinha espaço, as mudanças, o homem chamado Nelson que aparecia no apartamento quando o dinheiro atrasava, e como a voz da tia mudava quando a caminhonete dele estava lá fora. Como a caderneta da mãe tinha que ficar escondida na mochila. Como Nelson sorriu no aeroporto e esticou a mão para a alça. Somadas as imagens, os 65 minutos, a aproximação de Nelson, 2 estados de registros escolares interrompidos, os comprovantes de benefício, os protocolos de Osvaldo, o depoimento de Rafael e agora as palavras da própria Isadora. Finalmente era o bastante. No início da tarde saiu a ordem de emergência. A custódia temporária de Vanessa foi suspensa até revisão da vara de família e investigação formal. Nelson Duarte foi detido naquela mesma hora, na casa da irmã dele em Guarulhos. E a polícia do aeroporto entregou o caso aos investigadores. Ele não era um monstro de telejornal. Era um homem pequeno e ganancioso que tinha aterrorizado uma criança por dinheiro. E a lei cuidaria dele na velocidade da lei. Alguém teve que contar para Vanessa. Marisa fez isso claramente na sala com o café frio. E a reação de Vanessa foi devastadora, justamente por não ser dramática. Sem gritos. Ela dobrou-se para frente sobre a mesa, como se algo estrutural tivesse cedido. E o que saiu foi raiva e vergonha trançadas demais para separar. Eu nunca quis que ela se machucasse. Podem escrever isso. Eu estava me afogando e ninguém... Eu fiquei com ela. Seja lá o que mais, eu fiquei com ela. Depois, mais baixo, a coisa mais verdadeira que dissera em 2 dias. A Camila ia me odiar agora. Ninguém na sala discordou. E ninguém a atacou também. Ela era responsável porque era humana. Esse era o ponto todo. Osvaldo Bittencourt pousou às 6h40 daquela noite. Quase 24 horas de voos cancelados, portões remarcados e uma conexão em Brasília esculpida no rosto dele. Veio pelo corredor com uma pasta de documentos debaixo do braço, andando com cuidado por causa do quadril ruim. E quando viu Isadora pela janela da sala de família, parou e se recompôs como um homem prestes a erguer algo precioso. Não se apressou até ela. Entrou devagar, abaixou-se num joelho a uma distância respeitosa. O quadril doeu, e ele deixou transparecer, e colocou uma caixinha no carpete entre eles. Dentro havia um enfeite de Natal, uma estrela de argila torta pintada de dourado. Sua mãe fez isso quando tinha mais ou menos o seu tamanho, disse ele. Ficou na minha árvore todo ano desde então. Achei que era hora de ela viajar. Isadora o estudou do jeito que estudava todo mundo. Não correu para os braços dele. Olhou para a estrela por um bom tempo e então a puxou uns 5 centímetros mais para perto de si. Os olhos de Osvaldo se encheram e ele assentiu como um homem aceitando termos justos. No fim do corredor, num laptop numa sala emprestada, Rafael entrou na sessão de emergência do conselho. Vale conduzia como o profissional que era, preocupação na voz, uma moção na mesa, uma declaração pública reconhecendo instabilidade de liderança, revisão pendente. Convidou Rafael a se explicar e todos na tela entenderam o convite. Contar a história do aeroporto, usar a criança, recomprar a sala com simpatia. Rafael olhou para a câmera e recusou a saída fácil. A segurança de uma criança exigiu a minha cooperação como testemunha. É tudo o que direi sobre isso, aqui ou em qualquer lugar. Se este conselho quer um CEO,
que trate obrigações humanas, como conflitos de agenda, digam isso claramente e votem de acordo. Eles não desabaram de vergonha. Conselhos não fazem isso. 2 membros ficaram visivelmente frios. O cronograma da fusão escapou do controle dele. A revisão formal da liderança dele passou sem drama, e Vale agradeceu a todos pela franqueza. Rafael fechou o laptop, tendo perdido o que passara 20 anos construindo. Não a empresa, mas a certeza do controle sobre ela. Não pareceu nobre. Pareceu ficar parado numa sala se esvaziando. Ele se sentou sozinho por 1 minuto. Depois voltou pelo corredor para onde estavam as pessoas. A ordem não deu a Osvaldo a guarda plena naquela noite. Deu a Isadora uma colocação familiar temporária, sob supervisão. O bastante para mantê-la segura, enquanto a justiça fazia o trabalho mais lento de decidir o que viria depois. Enquanto Isadora se preparava para sair rumo à colocação temporária, com Osvaldo por perto, ela parou na porta. A luva vermelha estava presa de volta na mochila. Sem olhar diretamente para Rafael, perguntou a Marisa: "Ele tem que desaparecer agora?" A casa nos arredores de Curitiba não tinha nada de especial, o que era exatamente o ponto. Nessa época, a ordem de emergência já tinha sido revisada. A assistente social tinha percorrido os cômodos de Osvaldo, e o primeiro arranjo temporário tinha se tornado algo mais firme. Um andar só, uma varanda estreita com o balanço que Isadora tinha apresentado como prova, sinos de vento que Osvaldo sempre pretendia consertar. Dentro, um calendário de cozinha com dias de aula circulados em vermelho, livros de biblioteca empilhados perto da porta, caixas de cereal em cima da geladeira, porque é ali que cereal fica. Ninguém filmaria aquilo para a televisão. Esse era o ponto. Continuava igual, manhã após manhã. E continuar igual era a coisa mais exótica que Isadora já tinha vivido. A cura dela não seguiu uma linha reta, porque cura nunca segue. Ela passou a frequentar uma única escola agora, a mesma, durante toda a primavera, com uma professora que aprendeu a não lhe dar surpresas. Mas em algumas noites de domingo, depois das visitas à psicóloga, ela ainda perguntava a Osvaldo se podia desfazer a mochila. Barras de cereal ainda desapareciam no bolso lateral, escondidas contra uma fome que já não vinha mais. Quando os adultos levantavam a voz na televisão, ela ficava quieta e verificava as saídas com os olhos. Osvaldo aprendeu o tipo mais difícil de amor que existe: esperar sem se ofender. Ele mesmo passou a manter uma barra de cereal naquele bolso lateral, para que, se ela conferisse, algo já estivesse lá. Vanessa permaneceu uma frase inacabada, do jeito que a vida real deixa. A investigação seguiu adiante. Houve serviços obrigatórios, uma assistente social, a possibilidade de visitas supervisionadas mais adiante, se o trabalho fosse feito. Isadora não foi cobrada a perdoá-la, e não perdoou, e ninguém chamou isso de fracasso. Algumas contas ficam em aberto. Uma criança não deve fechamento aos adultos que gastaram a confiança dela. A vida de Rafael também tinha se reorganizado. Ele manteve a empresa em grande parte, mas a revisão do conselho tinha reduzido a autoridade dele, e a briga da fusão terminou num acordo que ele teria chamado de derrota 1 ano antes. Crescimento mais lento, sem desmontar a rede de motoristas. Cristiano Vale ainda no conselho, ainda paciente. Rafael aprendeu a conviver com controle reduzido do jeito que Osvaldo convivia com o quadril. Em algumas manhãs doía. Ele deixou de confundir a dor com fraqueza. Discretamente, através da autoridade do aeroporto e de uma organização de defesa da infância, nunca por meio de sua própria assessoria de imprensa, ele financiou treinamentos para que funcionários de portão e de piso soubessem reconhecer como é uma criança apavorada quando ela não está chorando. O nome de Isadora não aparecia em nada disso, e ele passou a visitá-la, não como resgatador, não como pai substituto, mas como amigo da família, o que é uma coisa menor e mais duradoura. Osvaldo permaneceu no centro do lar de Isadora. Rafael aprendeu a ficar na borda desse círculo sem tentar tomá-lo. Aprendeu de cor o caminho do aeroporto. Havia um quebra-cabeça de um farol que ficou inacabado na mesinha de centro de Osvaldo por 2 meses, porque Isadora o racionava, 10 peças por visita. Havia panquecas numa lanchonete onde a garçonete chamava Osvaldo de "Seu Osvaldo", e acertava o pedido de Isadora na segunda tentativa.
Em março, quando a bateria da caminhonete de Osvaldo morreu numa manhã de escola, foi o carro alugado de Rafael que entrou na fila de desembarque, Isadora no banco de trás, instruindo-o solenemente sobre qual pista era para os alunos do jardim de infância. A luva encontrou seu final do jeito que as coisas verdadeiras encontram, por acaso. Osvaldo estava vasculhando uma caixa dos pertences de Camila para a assistente social e parou com a mão no papel de seda. O par, vermelho, pequeno, gêmeo daquele que tinha atravessado 2 estados preso a uma mochila. Ellie não fez disso um momento grandioso. Deixou sobre a mesa da cozinha, ao lado da mochila de Isadora numa manhã, e foi fazer café. Quando voltou, as 2 luvas estavam presas ao zíper, lado a lado. Isadora comia o cereal. Nenhum dos dois disse nada, porque algumas coisas se fecham melhor em silêncio. Ela não as usava. Não precisava. Eram prova de que coisas perdidas podiam ser encontradas de novo, e ela levava essa prova para a escola todos os dias. A festinha de encerramento veio no fim do ano letivo. Cadeiras dobráveis num refeitório, flocos de neve de papel, ainda pregados na parede desde um festival de inverno que ninguém tirara. Rafael sentou ao lado de Osvaldo na 3ª fileira, apresentado à mãe ao lado como um amigo da família, o único título que ele queria. Quando a turma de Isadora entrou, ela varreu a plateia do jeito que varria tudo. E essa era a diferença que o ano tinha feito. Ela procurava pessoas, não saídas. Encontrou Osvaldo, encontrou Rafael. Não congelou. Sorriu, faltando um dente, e cantou levemente atrasada em relação ao ritmo, como toda criança do jardim de infância na história. Depois, no corredor lotado de pais segurando celulares e crianças de fantasias tortas, Isadora abriu caminho pela floresta de adultos e deslizou a mão para dentro da mão de Rafael. Os dedinhos dela ainda eram pequenos, não tremiam. "Agora você realmente me conhece", disse ela. Ele não respondeu na hora, porque entendeu o que ela realmente estava dizendo. Ele não a tinha salvado num momento perfeito de aeroporto. Só continuar aparecendo, até que a ajuda se tornasse algo em que se podia acreditar. Naquele dezembro, ela assinou o cartão de Natal dele só depois de 3 tentativas cuidadosas, porque as 2 primeiras não tinham a sua melhor letra. Eles saíram para a noite morna juntos, Osvaldo de um lado, Rafael do outro. As luvinhas vermelhas balançando na mochila entre eles. Não mais uma criança implorando a um estranho que fingisse, mas uma menina que tinha aprendido devagar, e em seus próprios termos, que algumas pessoas realmente ficam. E é aí que a história de Isadora termina, com 2 luvas vermelhas e uma mão que finalmente parou de tremer. Esta história é ficção, escrita de coração para nos lembrar de algo verdadeiro. Bondade de verdade não é um único grande resgate. É continuar aparecendo, de novo e de novo, até que a ajuda se torne algo em que se possa acreditar. Qual momento tocou mais você? O sussurro de Isadora, a paciência de Osvaldo ou a escolha de Rafael de ficar? Conta pra gente nos comentários. A gente lê todos. Se essa história aqueceu o seu coração, um like, um compartilhamento ou uma inscrição ajuda essas histórias a encontrarem alguém que precisa delas hoje à noite. Tem outra te esperando na sua tela agora mesmo. Obrigado por estar aqui. Seja gentil com alguém nesta semana. E a gente se vê na próxima história.